Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46 e também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar sobre a nova legislação que disciplina o trabalho das chamadas empregadas domésticas. Aliás, tem aqui um recorte de arquivo nosso, o Giovanni mostra para a gente, o Estadão, de algum tempo atrás, ainda falava de vetos, né? Realmente houve alguns vetos na lei, mas a lei das domésticas, meu amigo, minha amiga, ela disciplina, há uma nova realidade no mercado de trabalho do chamado empregado doméstico, que não é só a pessoa que arruma e limpa a sua casa, mas também pode ser o motorista, também pode ser o jardineiro, pode ser também o cuidador de idosos. Tudo isso nós vamos conversar com o Dr. Murilo Rosário, advogado trabalhista aqui de Londrina. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dr. Murilo. Boa noite, Luiz. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Pois é, mas o Dr. Murilo, inclusive, para quem quiser contato, atende na M. Rosário Advocacia e é 3351-4982. 3351-4982, código de área 43 aqui da cidade de Londrina. E ele também é secretário da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, do seccional de Londrina. Para a gente começar, até eu falei aqui na entrada da nossa matéria, que não é só aquela pessoa que tradicionalmente arruma a nossa casa, limpa a casa, faz a limpeza, faz a comida, passa roupa, lava roupa. O que é necessariamente o empregado doméstico? Luiz, na verdade, você falou muito bem, muita gente acha que o empregado doméstico é a empregada que trabalha todo dia, mas não. É o vigilante, é o jardineiro, é a babá, é a governanta, é o cuidador de idosos, é o enfermeiro que cuida daquela pessoa que está na sua casa, enfim. E a lei, ela trouxe uma questão muito importante. Na lei, ela diz exatamente o seguinte: a lei configura como trabalhador doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, e aí que é a questão mais importante, por mais de 2 dias por semana. O que isso quer dizer? Antes, na jurisprudência, havia uma discussão sobre a quantidade de dias trabalhados, era configurado o trabalhador doméstico, e a lei ela veio dirimir esse problema. Então, hoje é considerado trabalhador doméstico para quem atua, para quem presta serviços no âmbito residencial por mais de 2 dias por semana. Quer dizer, na prática, disciplina aquela questão da diarista também, que a diarista, mas eu não é empregada minha, é diarista, ela vai 4 vezes por semana na minha casa, mas é diarista. Então, diarista até 2 vezes por semana, mais que 2, ou 2 já é empregado? 2 já é empregado. Quer dizer, 1 vez por semana é diarista. Isso. A lei, na verdade, ela diz o seguinte: por mais de 2 dias por semana. Eu entendo que por mais de 2 dias por semana é a partir do 3º dia. Então, na minha opinião, a partir do 3º dia já é considerado empregado doméstico. Até 2 vezes é considerado diarista. Quer dizer, na prática, para você até entender, minha amiga, a questão de a não eventualidade, ou seja, a pessoa está trabalhando habitualmente, né? Onerosidade, quer dizer, ela recebe para trabalhar mensalmente ou mesmo que seja por diária, mas ela recebe para trabalhar. Sim. Subordinação, ela na verdade está recebendo ordens da patroa ou do patrão. Essas 3 questões são as questões clássicas do trabalho vinculado. Sim. A diferenciação pela nova legislação é o local onde ela trabalha, ou seja, dentro da residência, é isso? Dentro da residência, é no âmbito residencial, prestando serviços à pessoa física ou à família. Então, tem que estar no âmbito residencial. O que muita gente faz é o seguinte: vamos colocar o caso da empregada doméstica. A patroa é uma pequena empresária, ela trabalha na casa de manhã e à tarde ela trabalha num comércio da família. Aí ela já não é empregada doméstica, ela já entra como seletista normal, como qualquer trabalhador formal. E é isso que acontece muitas vezes na prática. Muita gente vem procurar, mas eu trabalho de manhã na casa dela e à tarde eu trabalho na lojinha em frente da casa dela. Isso daí já é o trabalho formal, não tem nada a ver com empregado doméstico. E se a casa, vou colocar uma pimenta aqui, minha amiga, eu sei que você está com essa
você está com essa dúvida, e se na casa que a pessoa mora tem uma fábrica de chapéu? O chapéu ninguém fabrica mais, é uma fábrica de camiseta. E a pessoa limpa a casa, mas o fundo, a chamada dependência, é a fabriqueta da família, que trabalha lá a mulher, trabalha mais uma costureira, mais alguém da família, e ela também limpa essa fábrica concomitantemente com a casa. Como fica isso? Ela não é considerada empregada doméstica. Por quê? Porque essa fábrica de camiseta ou de chapéu, ela existe uma finalidade lucrativa. E para ser empregado doméstico, não pode existir essa finalidade lucrativa que essa fábrica de camiseta, no caso, ela tem. Quer dizer, na prática, então, o empregado doméstico trabalha em residência exclusivamente? Exclusivamente em residência de âmbito de finalidade não lucrativa. Justamente porque essa residência, no caso que existe uma fábrica dentro, ela tem uma finalidade lucrativa. Justamente. No caso, doutor Murilo, como fica a questão? Eu sei que algumas categorias já têm a sua regulamentação. Motorista, por exemplo, né? Enfermeiro, como o senhor citou. Mas quando ele está trabalhando na casa da pessoa, ele é regido pela lei da sua categoria ou agora pela lei do empregado doméstico? A Lei 150 de 2015, ela veio regulamentar aquela PEC, a PEC das Domésticas 72 de 2013. E essa lei ela veio trazer vários benefícios para o trabalhador doméstico. E ele vai ser regulamentado por essa nova lei. Tá? Algumas coisas, como por exemplo, alguns itens como o FGTS, as novas contribuições, os novos recolhimentos entrarão em vigor dentro de 120 dias após a promulgação da lei. A lei foi promulgada dia 1º de junho, então junho, julho, agosto, setembro, a partir de outubro vai começar a valer essas novas regras de contribuição e recolhimentos. E outra coisa importante, Luiz, é falar da importância que essa lei ela trouxe, né, para o mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 7,2 milhões de empregados domésticos, sendo 6,7 milhões mulheres e 500 mil homens. Então, esses dados são da Organização Internacional do Trabalho. Então, essa lei é de fundamental importância para esses trabalhadores que até então não eram valorizados pela legislação trabalhista, porque eles tinham muitos direitos aquém dos trabalhadores seletistas, dos trabalhadores formais. Essa PEC, ela veio igualar, pelo que eu sei, os direitos do trabalhador doméstico com o mercado de trabalho formal. Quais são as diferenças básicas, doutor Murilo, que a gente vai ter a partir da consolidação dessa legislação na questão dos direitos do trabalhador em relação ao que havia antes? Alguns direitos, Luiz, eles não são equiparados, eles não ficaram iguais. Por exemplo, a questão do seguro-desemprego. O seguro-desemprego que anteriormente o trabalhador doméstico não tinha direito, agora ele tem. Só que a diferença qual que é? A diferença é que o trabalhador seletista ele pode ter de 3 a 5 meses para receber o seguro-desemprego, né? No trabalhador doméstico, existe um limite de 3 meses fixados no valor de um salário mínimo. Ou seja, aqui existe a primeira diferença entre o trabalhador, vamos colocar, formal, o trabalhador seletista, e o trabalhador doméstico. Aqui está a primeira grande diferença. Agora, a lei ela trouxe várias contribuições, como, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho. A limitação da jornada do trabalho hoje são de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tá? Quer dizer, na prática, aquela pessoa que entrava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite e almoçava correndo lá no cantinho, ou vai acabar ou vai ter que receber hora extra? Justamente, vai ter que receber hora extra. Se passar essas 8 horas semanais, ou 8 horas diárias, ou 44 semanais, vai ter que receber um adicional de hora extra de 50%, que nem o trabalhador normal. A Lei 150 de 2015, ela só veio ratificar o que a PEC de 72 de 2013, ela já havia tratado. Tá? E quem não pagar isso... Bom, não vou falar primeiro dos direitos, depois não vou falar quem não pagar o que acontece. Além da questão da jornada de trabalho, do acesso ao seguro-desemprego, embora não ainda da forma ideal, quais outras mudanças que aconteceram nessa legislação? Ainda em relação à jornada de trabalho, o que é muito importante e é obrigatório hoje é o controle de frequência, é o cartão ponto. Ah, mas eu só tenho um funcionário, eu só tenho uma empregada doméstica. Não tem problema, tem que se anotar o cartão ponto.
mesmo que for aquele laranjinha de papelaria que anota a entrada e a saída do funcionário. Tomar cuidado para o empregador não colocar o horário britânico. O que é o horário britânico? Ela entra às 8 e sai às 5. Na segunda entra às 8 e sai às 5. Na terça entra às 8 e sai às 5. Trabalhou 12 anos na casa, todo dia ela entra às 8 e sai às 5 e horário do almoço igual. Isso. Para a Justiça do Trabalho, esses cartões pontos eles são considerados inválidos, porque é impossível a pessoa entrar 8 horas da manhã todos os dias e sair às 5 horas da tarde todos os dias. Então, o cartão ponto, ou qualquer controle de frequência, mesmo que for num caderno, é, a partir de agora, obrigatório, mesmo que só tenha um funcionário. Como é que fica a questão, doutor Murilo, que eu estou pensando aqui com meus botões, minha amiga, como é que fica a questão, por exemplo, nós temos, como o senhor disse, quase 7 milhões de mulheres que trabalham nas residências e no mercado de trabalho como domésticas. Uma parcela expressiva dessas mulheres, e eu não quero aqui fazer nenhuma discriminação, mas uma parcela expressiva já tem uma idade um pouco mais avançada e muitas vezes não tem um estudo tão avançado assim e tem dificuldade inclusive para escrever. São uma parcela expressiva, possivelmente, seja analfabeto funcional, que mal sabe assinar o nome. E na hora de preencher a frequência, a entrada e a saída, o patrão pode preencher só para ela assinar ou isso também na Justiça do Trabalho vai ser um problema? Na verdade, agora você está colocando um fogo na nossa Coloquei conversa uma pimenta aqui terrível. Porque, na verdade, é o seguinte, se a pessoa ela não sabe escrever, ela não tem como anotar a jornada de trabalho dela. Então, na verdade, neste caso específico, o meu entendimento é de que, porque a pessoa às vezes sabe escrever, não sabe escrever, mas ela sabe ler. Então, neste caso específico, o patrão ele vai poder assinar para a pessoa, ela vai entender e ela vai assinar. Neste caso específico. Mas eu falo para você que é um tema bem complicado e depende de cada juiz, depende de cada entendimento do magistrado. Porque veja bem, porque eu coloco essa questão, minha amiga, porque veja bem, e não vai aqui nenhuma crítica, ou se também entender como crítica, paciência, mas às vezes as pessoas, os nossos legisladores, criam legislações e um pouco distantes talvez do modo prático, né? Da vida prática, né? Então eu sei, já teve pessoas que passaram a trabalhar na minha casa que não sabiam escrever. Na hora de assinar o recibo do pagamento, a pessoa tinha uma dificuldade enorme. Agora eu fico imaginando ela todo dia anotar a entrada, o almoço, a volta do almoço, a saída e depois assinar do lado. Ela vai demorar para perder 15 minutos todo dia para fazer isso. E além da questão, não é o tempo necessariamente, mas a pessoa fica constrangida em ter que fazer isso. Ela não é muito habitual para ela fazer isso. Então, pode ser uma situação que, claro, tomara que isso sejam poucas pessoas que passem por isso, mas isso pode acontecer e certamente numa reclamatória trabalhista vem à tona. Justamente. Agora, para solucionar isso, existe o ponto mecânico, né? Que aí é mais fácil, só que também é muito mais custoso também para o empregador, que é aquele onde você coloca o dedo. Já imaginou já ter que comprar um relógio para um empregado ia ser complicado. A gente está conversando com o Dr. Murilo Rosário, advogado trabalhista, aqui de Londrina, especializado na área trabalhista, e falando sobre a questão da nova realidade da legislação, obrigações e deveres do mercado de empregadores e empregadas domésticos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu continuo essa conversa, a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre a questão da nova lei das empregadas e empregados domésticos no Brasil. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas
Imobiliária Engie Projetos, 3254-3009. JS Imobiliária, 3254-2732. Imobiliária Claudemar Loni, 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite falando sobre a legislação, as mudanças na legislação dos empregadores e empregadas domésticas aqui no país. Está conosco o Dr. Murilo Rosário, advogado trabalhista aqui de Londrina, atende no escritório M. Rosário Advocacia, o telefone é 3351-4982. Ele também é secretário da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Londrina. Doutor Murilo, a gente estava falando sobre a questão das mudanças, particularmente essas mudanças que a gente falou na frequência, na jornada. Houve mudanças, essas mudanças, claro, são mudanças de comportamento, algumas vão onerar, como por exemplo a carga horária, mas a questão de recolhimentos, fundo de garantia, INSS, como fica isso? A partir de agora, então, é obrigatório o registro, então, do empregado doméstico. Então, a partir de agora, 120 dias, o governo ele vai criar o chamado Simples Doméstico. O que é? Vai ser um documento unificado, onde todos os tributos, todas as contribuições, elas vão ser pagas através desse único documento. E esse único documento, ele vai ser pago pelo empregador. Tá? E quais são esses impostos, quais são esses tributos, quais são esses recolhimentos? Né? De 8% a 11% de contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado doméstico. Ou seja, isso quem vai pagar vai ser o empregador, mas vai descontar do funcionário. Muito empregador hoje não desconta esses 8% a 11% do empregado, mas tem que descontar porque assim a lei diz. Né? Que mais? 8% de contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo do empregador doméstico. Este é a cargo do empregador. Era 12%, atualmente é 12%, caiu para 8%. Tá? 0,8% de contribuição social para financiamento de seguro contra acidentes de trabalho, 8% de recolhimento de FGTS, que anteriormente era facultativo, agora o FGTS passa a ser obrigatório, e 3,2% de indenização compensatória. Aí o pessoal me pergunta, mas o que é essa indenização compensatória? Vamos lá. Essa indenização compensatória é o seguinte, caso o funcionário é demitido sem justa causa, na CLT, como que é? Existe uma multa de 40% para o empregado. Só que isso onerá muito o empregador doméstico. Então, o que o governo fez? O patrão ele vai depositar 3,2%, uma conta vinculada do FGTS. Por que 3,2%? Porque 3,2% representa 40% dos 8% do FGTS. Em que, se o empregado for demitido sem justa causa, aí ele vai poder sacar toda aquela quantia já depositada do FGTS, mais esses 3,2% que vai estar separado numa conta. Que seria uma multa separada, digamos assim. Uma multa separada. Agora, no caso de aposentadoria, no caso de falecimento, ou no caso de demissão por justa causa ou pedido de demissão, aí esses 3,2% vão ser sacados pelo empregador. Ele volta para o empregador. Quer dizer, mas na prática, então, significa que hoje, primeiro, todo empregado doméstico tem que ser registrado.
ou seja, o patrão tem que assinar a carteira de trabalho da pessoa que está trabalhando. E vai ter que recolher mensalmente todas essas situações que vão dar um cálculo sobre o salário do empregado doméstico, que no Paraná, inclusive, é maior do que a média, do que o salário mínimo nacional. Existe um cálculo já de qual percentual sobre o salário mínimo do empregado doméstico o empregador vai ter que recolher nesse documento? Essa soma, porque a preocupação hoje das famílias era o seguinte, né? Nossa, eu vou ter que pagar INSS num lugar, né, FGTS no outro. Não, o governo ele fez o Simples Doméstico, que vai ser um documento unificado. Essas contribuições, esses tributos, esses recolhimentos, eles representam 20% do salário do empregado. Então, se o trabalhador ele recebe R$1.000, na verdade, o empregador vai estar pagando R$1.200. 20% ele vai para o governo. Quer dizer, vai onerar para quem até hoje só pagava o salário mínimo, 20% a mais vai ser o custo de ter um empregado doméstico em casa, mas também, por outro lado, a tranquilidade de estar atuando dentro da lei e, no momento da dispensa, não correr o risco, por exemplo, de uma ação trabalhista. Com certeza, isso daí na verdade é um benefício que o trabalhador doméstico ele tem e vai onerar com certeza isso para o empregador, mas é para um bem social, acredito. É claro, o senhor é advogado trabalhista, evidentemente, defende sempre as boas relações de trabalho e a gente também. Mas a gente vem numa escalada na situação do mercado de trabalho doméstico que vem de pouco tempo atrás, você tem a regulamentação quase que nenhuma, né? A primeiro momento houve a PEC, houve a obrigatoriedade de se pagar inclusive o piso, né, o salário mínimo, o que muita gente não pagava, né, ou até aqui na questão do Paraná pagava-se o mínimo nacional e não com um ato do governo, né, do Estado, o mínimo ficou maior, inclusive vinculado à questão do trabalhador doméstico. E agora a regulamentação ela vem mais forte, né, inclusive fazendo toda a situação. Vai ter mais alguma coisa pela frente ainda, na sua opinião? Existe, desde lá de trás até agora, existe uma evolução, né? Eu acredito que já avançou bastante a questão do trabalho doméstico. Acredito que sim, acredito que algumas coisas elas podem ainda vir por aí. Mas isso daí a gente vai ter que esperar do legislador para ver o que ele vai decidir. Com relação, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta boba aqui, minha amiga, mas eu estou na dúvida, eu não sei realmente, não saberia responder se você estivesse me perguntando agora. Como existe essa questão da equiparação de direitos, né, do trabalhador doméstico com a CLT? Ela tem a empregada doméstica, ela tem todos os direitos, por exemplo, licença maternidade, esse tipo de situação também vai beneficiar a empregada doméstica? A partir de agora, Luiz, todos os empregados domésticos eles passam a ter os benefícios cabíveis da modalidade acidentária, por exemplo. Então, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Também surge aquela possibilidade de, se o trabalhador se acidentar no ambiente doméstico ou adquirir uma doença ocupacional, ele vai ter também aquela estabilidade provisória de 12 meses após o término do auxílio-doença acidentária. Nas empresas, o INSS, a Seguridade, paga a partir do 16º dia a questão de quem se acidenta. E no caso do empregador doméstico? É a mesma coisa. Quer dizer, então, para o patrão também é uma segurança, então? Sim, para o patrão é uma segurança. É que agora a questão do INSS, a gente até já discutiu aquela questão, existe se a partir do 16º dia ou agora a partir do 31º. Acho que caiu, né? Ficou no 16º ainda. Por enquanto ainda está no 16º, mas lembra que existia aquela discussão da medida provisória e tal, enfim. Mas nessa questão de contribuição, de benefício previdenciário, o trabalhador doméstico, ele tem todos os benefícios do seletista. E isso, claro, as pessoas também têm que, se por um lado onera para quem tem um empregado em casa, vai ficar um pouco mais caro, em torno de 20% a mais, além do salário, por outro lado também disciplina deveres, né? Então o empregador também vai poder cobrar mais, é uma relação, digamos assim, mais profissional. Na verdade é uma relação de troca, né? Existem direitos do trabalhador, mas existem deveres também do trabalhador. Acredito que vai formalizar mais essa relação empregado e patrão. Essa é a minha opinião. Mas eu falo isso, sabe por quê, minha amiga? Porque historicamente havia muito de, como é que eu vou dizer, muita emoção, era uma relação muito emotiva, né?
Então, às vezes a pessoa vinha trabalhar na casa da patroa, indicada por uma amiga, por alguém, e se afeiçoava, acabava ficando muito tempo na casa, criava filhos, e eu vi já acontecer muitas vezes de pessoas terem na empregada quase que uma extensão da família, né? Justamente. Então, se por um lado não pagava todos os direitos, não recolhia o fundo de garantia, que não era obrigatório, ou até mesmo não registrava, por outro lado, todas as roupas, né, que em bom estado, não vamos falar de coisa ruim, mas roupas boas, acabava dando para a empregada. Além da questão do salário, às vezes ia no mercado, fazia uma compra lá, eventualmente, entregava para a família. Quando um filho da empregada estava doente, ia na farmácia, comprava um remédio, dava de forma espontânea, fora da relação de trabalho. Mas muitas vezes as pessoas que faziam isso, quando a empregada saía e fazia uma ação trabalhista, falava, nossa, mas eu fui uma boa patroa, eu fiz tanta coisa, olha, eu fiz isso, eu dei né? E aí agora... E ela me colocou no pau, né? Me colocou no pau agora e eu estou decepcionada. Na verdade, uma coisa é você ser amigo do trabalhador, seja ele qual for, e dar benefícios não previstos em leis. Outra coisa, isso não te exime de cumprir aquilo que é obrigação trabalhista. Justamente, e é até interessante esse exemplo que você estava dando. Me procurou uma senhora esse dia no escritório, me perguntando duas questões. A primeira era o seguinte, dizendo que a filha dela ia trabalhar na casa da filha da patroa. A lei ela deixou bem claro o seguinte, primeiro ponto, é vedado o menor de 18 anos trabalhar no ambiente doméstico. Ou seja, a gente vê vê ainda muitas meninas de 16, 17 anos, às vezes filha da própria empregada, trabalhando na vizinha, trabalhando na própria casa. A lei hoje ela deixa vedado. É ilegal o menor de 18 anos trabalhar no ambiente doméstico. E o segundo ponto que ela me perguntou, eu achei muito interessante, é o seguinte, a questão do FGTS. Minha patroa nunca depositou para mim, e a partir de agora é obrigatório. Eu trabalho há 10 anos lá, ela vai ter que recolher esses 10 anos de FGTS que eu trabalho lá? Não. Essa questão do FGTS, esses recolhimentos, depósitos do FGTS, eles não são retroativos, eles valem a partir de agora. Tá? Então você trabalhou há 15 anos, infelizmente não tem direito aos depósitos do FGTS. Obviamente, se o empregador quiser fazer isso, ele vai fazer isso de uma forma espontânea, mas não existe obrigatoriedade. Quer dizer, a legislação acontece e entra em vigência para frente. A partir de agora. Quero agradecer muito a presença do Dr. Murilo Rosário, aqui, advogado trabalhista aqui de Londrina, atende no escritório M. Rosário Advocacia. O telefone é 3351-4982 e ele também é secretário da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade de Londrina. Doutor Murilo, olha, muito obrigado pelas explicações, a gente espera ter contribuído para o pessoal entender um pouquinho mais essas mudanças e a gente vai voltar a conversar sobre isso. Luiz, muito obrigado pelo convite. Ótima noite, tudo de bom. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados,
com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Para encerrar o programa, eu quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o advogado Murilo Rosário. Mas eu quero só mostrar para você aqui, minha amiga, uma matéria da Gazeta do Povo, também de arquivo, do início do mês de junho. Desemprego sobe e qualidade do trabalho piora. Olha só, né? E aqui, na matéria da Folha Press, para a Gazeta, 552 mil pessoas foram demitidas e cerca de 1 milhão de trabalhadores rumaram para a informalidade no período de um ano, de abril desse ano até abril do ano passado, retroativamente falando, é claro. O desemprego acelerou para 8% no trimestre imóvel encerrado no último mês de abril. É a maior taxa desde o trimestre encerrado em março de 2013. O contingente de desempregados no país alcançou 8 milhões e 29 mil, 14% a mais que o verificado no período anterior. E aí a gente encerra esse programa falando um pouco sobre isso. Não quero, evidentemente, aqui formar juízo ou fazer juízo negativo da legislação que foi criada para o âmbito das empregadas e empregados domésticos. Mas é importante a gente perceber e fazer uma reflexão. No mesmo momento que o país está na sua situação, que o desemprego sobe e a qualidade do trabalho piora, o país cria mais legislação trabalhista e mais obrigações para quem está dando emprego. Será que é esse o caminho? Eu deixo você pensando com os seus botões na sua casa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você e um excelente dia amanhã. Tudo de bom. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.